Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Santa Fé e a aula de hoje é sobre conceitos de funil. Se você nunca ouviu falar, se você não sabe o que é ou se você sabe o que é, mas ainda tem algumas dúvidas sobre funil na parte de vendas, na parte de contratação, como que ele pode ser utilizado, como ele pode ser utilizado no marketing da sua empresa, essa aula irá esclarecer muitas dúvidas para vocês. Caso ainda tenha alguma dúvida, vocês podem deixar no comentário desse vídeo que eu mesmo estarei respondendo e tirando essas dúvidas para vocês. O primeiro passo é entender quais são as etapas dele. O que é o topo, o que é o meio, o que é o fundo e por que é tão importante entender cada uma dessas etapas. A ideia é que ele sempre desça, as pessoas entram no funil e no final do funil você tem algum resultado. Por exemplo, numa empresa a gente trabalha muito com dois tipos de combustíveis. O primeiro que é a mão de obra e o segundo que é o dinheiro. Então se você tem mais dinheiro dentro da empresa, você consegue uma mão de obra melhor e com essa mão de obra a tua empresa consegue trabalhar de uma forma melhor. O funil ele basicamente vai te trazer isso. Ele no final, ou ele vai te trazer um dinheiro, ou uma mão de obra, ou mais clientes, mais contatos para que a sua empresa cresça. Vamos começar pelo topo. O que é o topo? O topo é onde é que as pessoas mais veem a sua empresa, é a parte onde você aparece. O que eu chamo de marketing, as pessoas chamam de publicidade, quando você entrega um folder, quando você aparece em algum anúncio, quando você aparece na televisão, quando você aparece no jornal. Você está atingindo o topo desse funil. São as pessoas que estão tendo o primeiro contato com vocês. Por que é importante você saber qual que está sendo o impacto, qual que está sendo o alcance do topo do teu funil? Porque é ele que começa, é ele que dá o start, ele que começa todo o processo. É através do topo que você inicia o relacionamento com o seu cliente. Então, a pessoa, ela viu o seu anúncio, ela encontrou você em algum site, no jornal, numa revista, e você conseguiu colocar ela no topo do funil. Agora o nosso objetivo é com que ela desça nesse funil para que a gente consiga um relacionamento melhor com ela e no final a gente faça um fechamento. Então no meio do funil, você pode ver que no começo tem 5 pessoas e no meio tem 3. Isso é muito comum de acontecer, é normal, você começa a perder pessoas no meio desse processo, então nem todas as pessoas que veem sua marca realmente entram na sua loja, nem todas as pessoas que passaram na frente da sua agropecuária se tornaram seu cliente. Porém, você pode aumentar essa chance da pessoa que viu sua marca se tornar seu cliente nesse meio, no processo em que você conhece essa pessoa, no processo em que você começa a realizar uma negociação, um contato mais pessoal com esse seu cliente. Então, o topo do funil, você aparece para essa pessoa, no meio você começa uma relação com essa pessoa, você começa a mostrar os problemas, as soluções, como que ela resolve esses problemas, quais são as opções de soluções para ela, você começa a ter um contato mais próximo. E o fundo do funil é quando a gente faz o fechamento. Então, geralmente é quando faz uma venda, quando a pessoa compra alguma coisa, quando ela contrata, ela chegou no fundo do funil e como resultado, se for uma venda, você tem um retorno financeiro. E agora também, se você estiver optando por contratar pessoas, melhorando sua mão de obra, o final seria uma contratação. O que as grandes empresas fazem? Elas focam primeiro no topo, elas querem atingir o máximo de pessoas possível. Se você olhar na minha aula anterior, que eu falei sobre as duas métricas, sobre o LTV e o CAC, no LTV, que é o tempo de vida do cliente, eu falo um pouco também, eu acho que se não me engano, dei um exemplo da Apple, que ela começa lá atrás te mostrando um telefone, depois do telefone ela te vende um relógio, depois do relógio ela te vende um computador e você vai sempre consumindo dela. Então o tempo de vida dentro da Apple, por exemplo, eles têm, por exemplo, 10 anos, 5 anos, eles calculam isso e isso impacta muito no quanto que eles vão investir para adquirir ou para ter a aquisição desse cliente. Então são as duas métricas que eu ensinei na aula passada. Se você não viu a aula passada, assista, é sobre LTV e CAC, o tempo de vida do cliente e o custo de aquisição dele. Então, quando ela investe no topo, onde ela aparece, ela está querendo novos clientes. Ela está querendo mostrar a marca para as pessoas para que elas contratem essa marca. Por exemplo, se você tem uma agropecuária, quando você faz um folder, você está querendo que as pessoas tem o primeiro contato contigo. Depois, essa pessoa entra na loja, você a conhece, você começa uma negociação, por final se faz a venda ou ela faz essa contratação. Focar no marketing é importante porque quanto mais pessoas entram, mais pessoas você conhece, consegue negociar e por fim mais pessoas compram. Então muitas vezes, se você está vendo que o seu vendedor, por exemplo, ele tem pouco contato com clientes durante o dia dele, ele fala com 2 clientes, 5 clientes e você gostaria que suas vendas aumentassem,
talvez seria interessante você investir na parte do marketing, começar a aparecer um pouquinho mais. Caso você já tenha muitas pessoas e o seu vendedor ele não está mais dando conta de atender a todas essas pessoas, então você começa a focar no meio do funil. Quais estratégias você vai utilizar para que o seu cliente ele melhore esse relacionamento com os seus vendedores e que ele aumente as vendas aqui no fundo do funil. Então, 2 pontos importantes é identificar aonde está o seu gargalo ou aonde está faltando alguma coisa e você começar a investir. Esse conceito de funil, ele é muito importante, pessoal, vocês prestem bastante atenção nesses passos, porque você consegue identificar muitas falhas, muitas dores da sua empresa através dele. Então, por exemplo, quando eu quero aumentar a qualidade dos funcionários dentro da empresa, quando eu quero ter contratações com funcionários de melhor qualidade, para que a gente tenha uma mão de obra mais qualificada. O que as empresas grandes fazem? Elas divulgam muito a marca, elas divulgam os programas de trainee, elas divulgam os estágios para que elas atinjam o máximo de pessoas no topo. Então, quando você olha, por exemplo, uma Ambev, que tem um programa de trainee muito interessante, ela se programa para que o máximo de pessoas nas faculdades vejam que ela tem esse programa de trainee. Com o topo dela cheio de pessoas interessadas, a parte de negociação, a parte de contratação, que você vai conversar com aquele futuro funcionário, você começa a ter mais opções, você começa a poder selecionar melhor e no final você consegue contratar dali de 1.000 pessoas, de 5.000 pessoas, você consegue contratar 10 pessoas excelentes que têm um bom currículo. Então ele não funciona apenas para venda, não funciona apenas para marketing, ele é uma ferramenta bem interessante também para contratação. Como que você pode fazer com que a sua empresa tenha mais pessoas querendo trabalhar nela ou com que mais pessoas consigam ver oportunidades na sua empresa? No topo você pode fazer, por exemplo, anúncios no Facebook, no Google, no YouTube, em jornais, revistas, mostrando as vagas que geralmente tem demanda na sua empresa, que você tem geralmente abertas na sua empresa. Após você mostrar, você tem que ter boas pessoas que saibam negociar, que saibam fazer essa contratação para que no meio desse processo você consiga ter mais sucesso. E por fim, você sabe quantos que entraram, quantos foram contratados, você consegue funcionários mais qualificados para aquela vaga que está oferecendo. Para venda funciona a mesma coisa, aumenta a forma como você aparece e sempre uma coisa bem interessante, sempre quando você for aparecer, a gente fala muito no marketing sobre CTA, que em inglês é Call to Action, que é a chamada para ação. Não basta apenas aparecer para essa pessoa, você precisa fazer com que essa pessoa que você apareceu, ela venha e se conecte com essa pessoa que vai fazer a negociação com ela. Não basta aparecer, não basta dar o folder para a pessoa na rua. Você precisa fazer com que ela entre na sua loja. Uma estratégia, por exemplo, a quem usa bastante ainda os folders nas ruas, coloca um produto gratuito no folder, ao invés de você ficar oferecendo, colocando muitas coisas ali dentro, os produtos que estão em promoção, coloca pelo menos um produto gratuito. Por exemplo, no folder coloca, se você tem uma hamburgueria, hambúrguer gratuito, a pessoa só precisa entregar o folder na loja. O que você fez? Você chamou a pessoa para ação, você apareceu e depois você fez com que ela entrasse na loja e aqui dentro você vai terá pessoas que conhecerão esses clientes e possivelmente farão uma negociação para no fundo você melhorar a sua compra. Então uma dica bem interessante, utilize chamadas para ação, faça com que além de você aparecer, essa pessoa ela tenha que entrar em contato, tenha que entrar na sua loja ou ela tenha que deixar um contato para que você consiga no longo prazo ir negociando, conhecendo essa pessoa e por fim você chegue no fundo do funil e tenha o resultado desejado, seja na contratação ou seja um resultado financeiro. Obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu estarei respondendo e espero que o conceito de funil ajude muito na sua empresa, nas contratações, nas vendas. Saiba que além do conceito de funil, existem estratégias de funil, então você pode criar diferentes funis, funis de venda, funis de contratação e funis que têm um resultado cada vez melhor e você entende ali em qual parte do processo você precisa melhorar, você precisa se adequar, você precisa colocar mais pessoas no topo, você precisa melhorar a negociação no meio ou se no fundo, na hora do fechamento, você precisa melhorar o seu preço ou alguma coisa assim para que você tenha mais pessoas que entram e que saem do funil. Nesse funil foram 5 pessoas que entraram, 3 foram para negociação e uma fechou a venda.
essa é uma métrica, então a cada 5 pessoas que entram no funil, uma realizou a compra do produto e você pode utilizar dessa mesma forma para calcular as métricas da sua empresa. Obrigado, agradeço a participação de cada um de vocês e pela confiança no conteúdo da Santa Fé.